da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 41. Durante os anos de 1940 a 1941, crescera a intranquilidade a respeito do Japão, principalmente depois que Roosevelt e Churchill lhe cortaram os fornecimentos de petróleo. A Europa ficava muito longe e Hitler teria de fazer seus exércitos marcharem 19 mil e tantos quilômetros para invadir a Austrália. Mas o Japão era a Ásia, parte do perigo amarelo colocado como um pêndulo sobre o Poço Rico, vazio e subpovoado da Austrália. Por isso mesmo, os australianos não se surpreenderam quando os japoneses atacaram Pearl Harbor. Estavam simplesmente esperando que isso acontecesse em algum lugar. De repente, a guerra surgia muito próxima e poderia até estender-se ao quintal deles. Não havia grandes oceanos entre a Austrália e o Japão, somente grandes ilhas e pequenos mares. No dia de Natal de 1941, Hong Kong caiu, mas os japoneses jamais conseguiriam tomar Singapura, diziam todos aliviados. Depois chegaram as notícias dos desembarques nipônicos na Malaya e nas Filipinas. A grande base naval no extremo da Península Malaia mantinha seus imensos canhões apontados para o mar e sua frota de prontidão. Mas no dia 8 de fevereiro de 1942, os japoneses cruzaram o acanhado Estreito de Johor, desembarcaram no lado setentrional da ilha de Singapura e atingiram a cidade por trás dos canhões impotentes. Singapura caiu sem lutar. E depois a grande notícia. Todas as tropas australianas que se achavam na África do Norte voltariam para casa. O primeiro-ministro Curtin enfrentou, impávido, as ondas de cólera de Churchill, insistindo na primazia dos direitos da Austrália sobre os australianos. A 6ª e a 7ª divisões embarcaram depressa em Alexandria. A 9ª, que ainda se recuperava no Cairo do assédio de Tobruk, embarcaria assim que fosse possível arranjar mais navios. Fi sorriu. Mad delirou de alegria. Jeans e Patsy voltariam para casa. Mas não voltaram. Enquanto a 9ª esperava seus navios transporte de tropas, a gangorra tornou a virar. O 8º exército voltou a bater em retirada desde Benghazi. O primeiro-ministro Churchill fez uma barganha com o primeiro-ministro Curtin. A 9ª divisão australiana permaneceria no norte da África e uma divisão norte-americana embarcaria para defender a Austrália. Pobres soldados, mandados de um lado para outro por decisões tomadas em salas que nem sequer pertenciam aos próprios países. Toma lá, dá cá. Mas foi um choque duro para a Austrália descobrir que a mãe pátria estava expulsando do ninho todos os seus pintinhos do extremo oriente, até um peruzinho gordo e promissor como a Austrália. Na noite de 23 de outubro de 1942, o deserto estava muito sossegado. Patsy mexeu-se de leve, encontrou o irmão no escuro e encostou-se como bebê bem na curva do seu ombro. O braço de James enlaçou-o e eles ficaram sentados, juntos, num silêncio agradável. O sargento Bob Malloy chamou a atenção do soldado Stuart e sorriu. 2 moloides, disse. Vá pro inferno você também, disse James. Vamos, Arpo, diga alguma coisa, murmurou Cole. Patsy dirigiu-lhe um sorriso angélico, visto apenas pela metade no escuro. Abriu a boca e produziu uma excelente imitação da gaita de Arpo Marx. Toda a gente, numa distância de várias jardas, assobiou, intimando-o a calar-se. Estava em vigor uma ordem de silêncio absoluto. Cristo, esta espera está me matando, suspirou Bob.
Patsy deu um berro. É o silêncio que me mata. Seu palhaço de uma figa, quem vai te matar sou eu, rosnou Collum, rouco, estendendo a mão para pegar a baioneta. Pelo amor de Deus, fiquem quietos, chegou o murmúrio do capitão. Quem é o idiota que está berrando? Patsy, disse em coro meia dúzia de vozes. O fragor das gargalhadas pairou, tranquilizante, sobre os campos de Minas e morreu numa torrente de palavrões pronunciados em voz baixa pelo capitão. O sargento Mal olhou para o relógio. O ponteiro de segundos chegava rapidamente a 9h40 da noite. 882 canhões e obuses britânicos falaram juntos. O céu vacilou, o solo levantou-se, expandiu-se. Não pôde assentar, pois a barragem continuava sem diminuir um segundo o volume do ruído enlouquecedor. Não adiantava enfiar o dedo no ouvido. O estrondo apocalíptico subia pela terra e chegava ao cérebro através dos ossos. Em suas trincheiras, os soldados da nona só puderam imaginar o efeito produzido nas linhas de frente de Rommel. Geralmente, era possível distinguir o tipo e o tamanho de uma peça de artilharia da outra, mas naquela noite, suas gargantas de ferro faziam um coro uníssono e retumbavam à proporção que os minutos passavam. Não se iluminou o deserto com a luz do dia, mas com o fogo do próprio sol. Vasta nuvem de pó encapelada ergueu-se como espiral de fumaça por centenas de metros, luzindo com os clarões das bombas e minas que explodiam, das concentrações maciças de caixotes de munições que detonavam, lançando chamas ondulantes das cargas que se incendiavam. Tudo que Montgomery possuía estava apontado para os campos de Minas, canhões, obuses, morteiros. E tudo que Montgomery possuía era arremessado tão depressa quanto as turmas de artilheiros encharcadas de suor conseguiam atirar. Escravos a encher o bucho de suas armas como pequenos pássaros frenéticos que alimentassem um cuco enorme. O revestimento externo dos canhões se aquecia. O tempo que mediava entre o coice e o reabastecimento era cada vez menor à medida que os artilheiros se empolgavam com o próprio ímpeto. Frenéticos, enlouquecidos, dançavam uma dança estereotipada manejando seus canhões de campanha. Era belo, maravilhoso, o ponto alto da vida de um artilheiro que ele vivia e revivia em sonhos, acordado ou dormindo, pelo resto de seus dias banais e tediosos. E ansiava por ter de volta aqueles 15 minutos com os canhões de Montgomery. Silêncio. Silêncio que cala, absoluto, a quebrar-se em ondas de encontro às membranas distendidas do tímpano. Silêncio insuportável. 5 minutos para as 10 exatamente. A nona levantou-se e saiu das trincheiras, na terra de ninguém, fixando baionetas, tateando à procura de pentes de balas, soltando travas de segurança, inspecionando cantins, rações de reserva, relógios, capacetes de aço, verificando se os cordões das botas estavam bem amarrados, onde se localizavam os portadores de metralhadoras. Era fácil ver, ao clarão medonho das rajadas e da areia incandescente e desfeita em vidro, e a mortalha de poeira que se erguia entre o inimigo e eles, dava-lhe segurança. Por enquanto, à beira do campo de Minas, estacaram, esperando. 10h da noite em ponto. O sargento Malloy pôs o apito na boca e emitiu silvo estrídulo que percorreu as fileiras da companhia. O capitão gritou a ordem de avançar. Numa frente de mais de 3 quilômetros, a nona penetrou nos campos Minas e os canhões recomeçaram a mugir atrás dela. Os soldados enxergaram o caminho como se fosse dia claro, pois os obuses, percorrendo uma trajetória menor, estouravam poucos metros adiante deles. De 3 em 3 minutos, a artilharia acrescentava 100 metros à sua mira, e os soldados transpunham aqueles 100 metros rezando para encontrar apenas minas antitanques, ou para que as minas S, isto é, as destinadas a eles,
já tivessem explodido graças aos canhões de Montgomery. Ainda havia alemães e italianos no campo. Postos avançados de metralhadoras, de artilharia leve, de 50 milímetros de morteiros. Às vezes, um homem pisava numa mina S, que ainda não explodira, e via saltar da areia antes de ser cortado ao meio por ela. Não havia tempo para pensar, não havia tempo para fazer coisa alguma, senão correr em sintonia com os canhões, 100 metros de 3 em 3 minutos, rezando. Barulho, luz, poeira, fumaça, terror que diluía as tripas. Campos de minas sem fim, 4, 5 quilômetros minados até o outro lado, sem poder voltar. Às vezes, numa pausa rapidíssima entre as barragens, chegava pelo ar escaldante, cheio de areia, o guincho agudo, distante e fantástico de uma gaita de foles. À esquerda da 9ª Divisão Australiana, os escoceses da 55 avançavam pelos campos de minas com um tocador de gaita a guiar cada comandante de companhia. Para o escocês, o gemido da gaita de foles conduzindo-o à batalha era o mais doce e atrativo do mundo, e para o australiano, um som amistoso e confortante. Mas, em compensação, deixava de cabelo em pé os alemães e os italianos. A batalha continuou por 12 dias, e 12 dias são uma batalha muito longa. A princípio, a 9ª teve sorte. Suas baixas foram relativamente pequenas através dos campos de minas nos primeiros dias de avanço continuado pelo território de Rommel. Sabem que prefiro ser eu mesmo e levar um tiro a bancar o sapador? Disse Cole Stewart, inclinado sobre a pá. Não sei não, companheiro. Acho que eles ficam com a melhor parte, resmungou o sargento. Esperam atrás das linhas que tenhamos feito todo o serviço, e só então saem engatinhando com os seus removedores de minas a fim de abrir caminho para os malditos tanques. A culpa não é dos tanques, Bob, é do cara que os distribui, disse James, batendo de leve com o dorso da pá na terra da parte superior da nova trincheira. Cristo, como eu gostaria que eles decidissem nos deixar no mesmo lugar durante algum tempo. Já cavei mais terra nos últimos 5 dias do que um maldito tamanduá. Continue cavando, companheiro, disse Bob indiferente. Olhe, vejam, gritou Cole, apontando para o céu. 18 aviões leves de bombardeio da RAF desciam em perfeita formação de voo, deixando cair suas bombas entre os alemães e italianos com precisão mortal. Que beleza! Exclamou o sargento Bon Malloy, cujo pescoço comprido lhe inclinava a cabeça na direção do céu. 3 dias depois estava morto. Um enorme pedaço de shrapnel arrancou-lhe o braço e metade do lado do corpo num novo avanço, mas ninguém teve tempo de parar, a não ser para arrancar o apito do que lhe sobrara da boca. Os homens agora caíam como moscas, cansados demais para manter o nível inicial de vigilância e presteza, mas aferravam-se ao miserável solo nu que conquistavam, a respeito da acirrada defesa da mata de um exército magnífico. Aquilo se transformara para eles apenas numa recusa taciturna e obstinada em ser derrotados. A 9ª deteve a Graf von Sponeck e Lungerhausen, ao mesmo tempo que os tanques irrompiam ao sul. Finalmente, Rommel foi derrotado. No dia 8 de novembro, ele tentava reorganizar-se além da fronteira egípcia, e Montgomery ficou senhor de todo o campo. A 2ª, a Alemanha, representou uma vitória tática importantíssima. Rommel foi obrigado a deixar para trás um sem número de tanques, canhões e equipamento. A Operação Tocha podia encetar com maior segurança sua investida no rumo nascente, a partir de Marrocos e da Argélia. Ainda havia muito espírito de luta na raposa do deserto, mas boa parte da sua cauda ficara no solo de El Alamein.
travara-se a maior e mais decisiva batalha do teatro de operações da África do Norte, e seu vencedor era o Marechal de Campo Visconde Montgomery de Alamein. A segunda Alamein foi o canto do cisne da 9ª Divisão Australiana no norte da África. Seus componentes voltariam finalmente para casa a fim de lutar com os japoneses na Nova Guiné. Desde março de 1941, eles praticamente não se haviam afastado da linha de frente e, tendo chegado mal treinados e mal equipados, voltavam agora para casa com uma reputação só excedida pela 4ª Divisão Indiana. E com a 9ª voltaram Jeans e Patsy sãos e salvos. É claro que obtiveram licença para ir a Drogheda. Bob foi de automóvel a Dili a fim de apanhá-los quando chegassem pelo trem de Goondiwindi, pois a 9ª tinha sua base em Brisbane, e a partida para Nova Guiné depois do treinamento especial de Celta. Quando Rawls tomou a estrada que levava à Casa Grande, todas as mulheres estavam em pé no gramado esperando. Jack e Hugh, um pouco mais atrás, mas igualmente ansiosos por ver os irmãos mais moços. Todos os carneiros que ainda estivessem vivos em Drogheda poderiam cair mortos, se fosse o caso, mas aquele era um feriado. Mesmo depois que o carro parou e eles desceram, ninguém se moveu. Os rapazes estavam tão diferentes. 2 anos passados no deserto lhes haviam estragado os uniformes originais. Vestiam um novo estampado verde escuro e pareciam 2 estranhos. Em primeiro lugar, dir-se-ia que tivessem crescido muitos centímetros, o que não deixava de ser verdade. Os últimos 2 anos do seu desenvolvimento ocorrera longe de Drogheda e os tornara mais altos que os irmãos mais velhos. Já não eram meninos, eram homens, embora não do tipo de Bob, Jack e Hugh. As provações, a euforia das batalhas e a morte violenta tinham feito deles algo que Drogheda jamais poderia fazer. O sol norte-africano os secara e escurecera, deixando-lhes a pele da cor de um mogno róseo, e lhes arrancara, uma a uma, todas as camadas da infância. Sim, era possível acreditar que aqueles 2 homens, de uniformes simples e chapéus desabados, que ostentavam, acima da orelha esquerda, a insígnia do sol nascente, haviam matado seus semelhantes. Isso estava nos olhos deles, azuis como os de Paddy, mas sem a sua brandura. Meus meninos, gritou a Sra. Smith, atirando-se a eles, enquanto as lágrimas lhe corriam pelo rosto. Não importava o que tinham feito, o quanto haviam mudado. Ainda eram os seus bebezinhos, que ela lavara, trocara, alimentara, cujas lágrimas secara, cujas feridas beijara. Só que as feridas que traziam agora lhe desafiavam a capacidade de curar. Depois todos os cercaram, deixando de lado a reserva britânica, rindo, chorando, e até a pobre Phyllis batia nas costas tentando sorrir. Depois da Sra. Smith, havia Maddie para beijar, Minnie para beijar, Cat para beijar, mamãe para abraçar, muito sem jeito, Jack e Hugh para dar a mão com a voz entalada na garganta. A gente de Drogheda nunca saberia o que era voltar para casa, nunca saberia o quanto esse momento fora desejado, o quanto fora temido. E como comiam os gêmeos! A xepa do exército não era assim, diziam a rir. Lindos bolos róseos e brancos, lamingtons mergulhados em chocolate e enrolados em coco ralado, pudins fumegantes, refrescos gelados de maracujá e creme feito com o leite das vacas de Drogheda. Lembrando-se dos seus estômagos de antes, a Sra. Smith persuadiu-se de que eles passariam mal durante uma semana, mas como houvesse chá em quantidade suficiente para levar embora a comida, eles pareceram não ter dificuldade alguma com suas digestões. Bem diferente do pão wog, não é, Patsy? É. Que quer dizer wog? Perguntou a Sra. Smith. Wog é árabe, assim como wop é italiano. Certo, Patsy?
Esquisito, eles falavam, ou pelo menos Jeans falava, horas a fio sobre a África do Norte, as cidades, o povo, a comida, o Museu do Cairo, a vida a bordo de um navio transporte de tropas, o acampamento de repouso. Mas por mais perguntas que lhes fizessem, ninguém conseguia tirar deles mais do que respostas vagas e evasivas acerca de como havia sido a luta de verdade, como haviam sido Gazala, Benghazi, Tobruk, El Alamein. Mais tarde, quando a guerra se acabou, as mulheres constatavam a miúde uma coisa: os homens que tinham estado no mais aceso das batalhas nunca abriam a boca para falar sobre elas. Recusavam-se a participar de clubes e ligas de ex-combatentes. Não queriam saber de instituições que perpetuassem a lembrança da guerra. Drogheda deu uma festa em homenagem a eles. Alistair MacQueen também estava na nona e também se achava em casa, de modo que, naturalmente, Rudna Runish deu uma festa. Os dois filhos mais moços de Dominique O'Rourke serviam na sexta na Nova Guiné, e mesmo assim, embora não pudessem estar presentes, Diban também deu uma festa. Todas as propriedades do distrito que tinham um filho de uniforme fizeram questão de comemorar o regresso dos 3 rapazes da nona. As mulheres e as moças não lhes davam trégua, mas os clérigos que tinham voltado heróis lhes fugiam sempre que podiam, mais amedrontados do que nos campos de batalha. Com efeito, Jeans e Patsy pareciam não querer saber de mulheres. Era Bob, Jack e Hugh que se agarravam. Tarde da noite, depois que as mulheres se recolhiam, sentavam-se para conversar com os irmãos que tinham ficado para trás, abrindo-lhes seus corações doloridos e cheios de cicatrizes. E percorriam a cavalo os pastos ressequidos de Drogheda, que já ia no 7º ano de seca, contentes por estarem à paisana. Mesmo esfolada e torturada, a terra para eles era inefavelmente bela, os carneiros confortadores, as últimas rosas do jardim, um perfume vindo do céu. E, de certo modo, sentiam a necessidade de beber de tudo aquilo em haustos tão profundos que nunca mais o esquecessem. Pois a primeira partida fora descuidada. Não tinham a menor ideia do que encontrariam pela frente. Mas quando saíssem dessa vez, levariam cada momento entesourado para o poder recordar e prezar, com as rosas de Drogheda apertadas nas mochilas e umas poucas hastes de escasso capim da fazenda. Tratavam Fi com bondade e compaixão, mas Mad, a senhora Smith, Minnie e Cat com amor e muita ternura. Elas tinham sido suas verdadeiras mães. O que mais deliciava Mad era o jeito com que tratavam Danny, brincando com ele por horas e horas, levando-o nos passeios a cavalo, rindo-se com ele, fazendo-o rolar e rolando com ele pelo gramado. Justine parecia assustá-los, mas também era verdade que eles se encabulavam diante de qualquer criatura do sexo oposto que não conhecessem tão bem quanto as mulheres mais velhas de Drogheda. Além disso, a pobre Justine sentia-se furiosamente enciumada do modo com que eles monopolizavam a companhia de Danny, deixando-a sem o companheiro de brinquedos. É um sujeitinho e tanto, Mad, disse James à irmã quando esta apareceu um dia na varanda. Sentado numa cadeira de bambu, ele divertia-se vendo Patsy e Danny brincarem na grama. É uma belezinha, não é mesmo? Mad sorriu e foi sentar-se onde pudesse ver o irmão mais moço. A piedade enternecia seus olhos. Eles também tinham sido seus bebês. O que aconteceu, James? Você não pode me contar? Ele a fitou com olhos infelizes, que não conseguiam esconder um pesar profundo, mas sacudiu a cabeça, como se não se sentisse sequer tentado a falar. Não, Mad, não é nada que eu possa contar a uma mulher. E depois, quando tudo acabar e você casar, não contará nem a sua esposa? Nós? Casarmos? Não acredito. A guerra tira tudo isso de um homem. Estávamos loucos para ir, mas estamos mais maduros agora. Se casarmos, teremos filhos. E para quê?
Para vê-los crescer, para vê-los fazer o que fizemos e ver o que vimos? Não, James, não! O olhar dele seguiu dela na direção de Danny, exultante porque Patsy o segurava de cabeça para baixo. Não o deixe sair de Drogheda, Mad, nunca. Em Drogheda nada de mal poderá lhe acontecer, disse James. O arcebispo de Bricassar atravessou correndo o belo e alto corredor, sem se preocupar com os rostos espantados que se voltavam para vê-lo. Irrompeu na sala do cardeal e deteve-se. Sua eminência conversava com Monsieur Papet, embaixador do governo polonês no exílio junto à Santa Sé. Por caridade, Ralph, o que aconteceu? Aconteceu, Vitório. Mussolini foi deposto. Jesus, o Santo Padre já sabe? Eu mesmo telefonei para Castel Gandolfo, embora o rádio deva dar a notícia dentro de 1 minuto. Um amigo no quartel-general alemão me avisou. Espero que o Santo Padre tenha as malas prontas, disse Monsieur Papet com um levíssimo prazer. Se o disfarçarmos de franciscano mendicante, ele talvez consiga sair, mas de outro modo não, disse o arcebispo Ralph. Kesselring tem a cidade inteiramente nas mãos. Mas ele não iria de qualquer maneira, interveio o cardeal Vitório. Monsieur Papet levantou-se. Preciso deixá-lo, eminência. Representa um governo inimigo da Alemanha. Se sua santidade não está a salvo, eu estou menos ainda. Há papéis e documentos em minha sala que preciso examinar primeiro. Cerimonioso e preciso, diplomata até a ponta dos dedos, Monsieur Papet deixou os 2 sacerdotes. Ele estava aqui intercedendo pelo seu povo perseguido? Estava. Pobre homem, preocupa-se tanto com o seu povo. E nós não nos preocupamos? É claro que sim, Ralph, mas a situação é mais difícil do que ele supõe. A verdade é que não acreditam nele. Ralph! E não é isso mesmo? O Santo Padre passou seus primeiros anos em Munique e apaixonou-se pelos alemães, e ainda os ama, apesar de tudo. Se colocassem diante dos seus olhos como prova esses pobres corpos mirrados, ele diria que isso deve ter sido obra dos russos, e nunca dos seus caríssimos alemães, povo tão culto e tão civilizado. Ralph, você não é membro da Sociedade de Jesus, e só está aqui porque prestou um juramento pessoal de fidelidade ao Santo Padre. Tem o sangue quente dos seus antepassados irlandeses e normandos, mas eu lhe suplico, seja sensato. Desde setembro último temos esperado a queda do eixo, rezando para que o Duce ficasse e nos defendesse de uma represália germânica. Adolf Hitler tem um curioso traço de contradição em sua personalidade, pois existem 2 coisas que ele sabe serem suas inimigas, mas que deseja, sendo possível, preservar: o Império Britânico e a Santa Igreja Católica Romana. Mas quando se viu obrigado, fez o possível e o impossível para esmagar o Império Britânico. Você acha que ele não nos esmagará também se o forçarmos a isso? Uma palavra nossa de denúncia sobre o que está acontecendo na Polônia e ele com certeza nos esmagará. E que benefício acredita você que nos traria o denunciá-lo, meu amigo? Não temos exércitos, não temos soldados. As represálias seriam imediatas e o Santo Padre seria mandado para Berlim, que é o que ele teme. Não se lembra dos títeres que foram papas em Avignon há tantos séculos? Quer que o nosso Papa seja um títere em Berlim? Sinto muito, Vitório, mas não vejo as coisas desse jeito. Digo que precisamos denunciar Hitler, proclamar-lhe a barbárie do alto de todos os telhados. Se eles nos matar, morreremos mártires, o que seria mais eficaz ainda. Você não costuma ser obtuso, Ralph. Ele não nos mandaria matar. Compreende o impacto do martírio tão bem quanto nós. O Santo Padre seria mandado para Berlim. E nós para a Polônia, Ralph. Polônia! Quer morrer na Polônia de mãos mais amarradas do que agora? O arcebispo Ralph sentou-se, cruzou as mãos sobre os joelhos, olhou com expressão de rebeldia para as pombas que voavam, douradas ao sol poente, na direção do pombal.
Aos 49 anos, um pouco mais magro, envelhecia esplendidamente, como fazia quase tudo. Ralph, nós somos o que somos. Homens, sim, mas apenas como consideração secundária. Antes de mais nada, somos padres. Não foi assim que você enumerou nossas prioridades quando voltei da Austrália, Victoria. Eu estava falando em outra coisa naquela ocasião e você sabe disso. Não banque o desentendido. Digo agora que não podemos pensar como homens, precisamos pensar como padres, por ser esse o aspecto mais importante de nossas vidas. O que quer que possamos pensar ou querer fazer como homens, devemos fidelidade à Igreja e a nenhum poder temporal. Nossa lealdade pertence apenas ao Santo Padre. Você fez voto de obediência, Ralph. Deseja transgredi-lo de novo? O Santo Padre é infalível em todos os assuntos que dizem respeito ao bem-estar da Igreja de Deus. Mas ele está errado. O seu julgamento é parcial. Todas as suas energias se concentram no combate ao comunismo. Vê a Alemanha como o maior inimigo do comunismo, o único fator real que impede a disseminação do comunismo no Ocidente. Quer que Hitler permaneça firme na cela alemã e está satisfeito com o governo de Mussolini na Itália. Acredite-me, Ralph, há coisas que você não sabe. Ele é o Papa. Ele é infalível. Se você negar essa verdade, estará negando sua própria fé. A porta abriu-se discreta, mas rapidamente. Eminência, Herr General Kessen. Os dois prelados se levantaram, sorridentes, sem nenhum vestígio das últimas divergências. Que imenso prazer, Excelência. Não quer sentar-se? Aceita uma chávena de chá? A conversação fazia-se em alemão, idioma falado por inúmeros membros mais velhos do Vaticano. O Santo Padre gostava muito de falar e ouvir falar alemão. Obrigado, Eminência, aceito. Não há nenhum outro lugar em Roma em que se possa beber um chá tão soberbamente inglês. O cardeal Vittorio sorriu com a maior inocência. Este é um hábito que adquiri quando era legado papal na Austrália, e a despeito de toda a minha italianidade, ainda não logrei desfazer-me dele. E Vossa Excelência Reverendíssima? Sou irlandês, Herr General, e os irlandeses também crescem tomando chá. O general Albert Kessingen sempre respondia ao arcebispo de Bricassar como um homem a outro. Depois dos prelados italianos superficiais e suntuosos, achava-o sumamente revigorante, um homem sem sutileza e sem astúcia, um homem franco. É como sempre, Excelência, assombra-me a pureza com que fala o alemão, cumprimentou ele. Tenho jeito para línguas, Herr General, o que quer dizer que isso, como todos os talentos, não merece elogio. O que é que podemos fazer por Vossa Excelência? Perguntou o cardeal suavemente. Presumo que a esta altura Vossa Eminência já saiba do destino do Duce. Sim, Excelência, já soubemos. Então saberá em parte porque estou aqui, para assegurar-lhe que tudo está bem e rogar-lhe a fineza de transmitir esse recado aos veraneantes de Castel Gandolfo. Estou tão ocupado neste momento que é-me impossível visitar Castel Gandolfo pessoalmente. O recado será transmitido, mas Vossa Excelência está muito ocupado? Naturalmente. Vossa Eminência há de compreender que este agora é um país inimigo para nós, alemães. Este, Herr General. Isto não é solo italiano e nenhum homem aqui é inimigo, exceto os maus. Peço-lhe que me perdoe, Eminência. Eu me referia naturalmente à Itália e não ao Vaticano. Mas no que concerne à Itália, tenho de acatar as ordens do meu Führer. A Itália está ocupada e minhas tropas, que até aqui estiveram presentes como aliadas, doravante serão policiais. Sentado confortavelmente e dando a impressão de que jamais conhecera uma luta ideológica em sua vida, o arcebispo Ralph observava atento o visitante. Saberia ele que o seu Führer estava a fazer na Polônia? E como poderia não saber?